As transformações ocorridas na segunda metade do século XX na sociedade portuguesa e os desafios que colocam à Igreja, nomeadamente à sua tarefa e missão evangelizadora, têm merecido análise do Manuel Clemente neste programa. Cumprimento antes de mais. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. É uma análise que aqui fazemos precisamente para nos darmos conta e até provocar a atenção a estes aspectos que podem estar embrulhados na nossa história e para os quais não estamos como quem está dentro de água não tem a noção que está molhado, não é? Que está molhado e do conjunto, até onde é que ela vai, não é? Mas, que fatores são esses que de facto são determinantes para a transformação? Quando mergulhamos, não é que paramos que estão ondas, não é? E por isso é bom parar, meter a cabeça debaixo d'água, continuando a usar a imagem e ver o movimento e ver o conjunto daquilo que aconteceu nos últimos 60 anos. E particularmente, enfim, nos últimos 30 anos, 40 anos, concretamente desde a mudança do regime político e no caso de que vamos falar determinantemente aí. Porque vamos falar de algo que tem sido, enfim, recorrente e que é recorrente, ainda agora em relação às eleições francesas, mais uma vez apareceu aí na comunicação social, mas é como digo, recorrente, que é a questão do voto católico. O voto católico, né? E do peso que tem o eleitorado católico e do significado que isso possa ter. Bem, a primeira coisa que nós podemos dizer e constatar é que, para falar apenas em Portugal e do século XIX para o século XXI, nós encontramos, enfim, católicos espalhados por diversas forças políticas, por diversas organizações políticas. Portanto, não podemos de maneira nenhuma, enfim, apertar o voto católico num setor específico da sociedade. Agora, há algumas insistências, isso há, quer dizer. Podemos ver que, em geral, apesar de não exclusivamente, o voto católico pende mais para certo tipo de posições políticas e sociais, em geral. E isso também se vai verificar em Portugal a partir de 1964, ou seja, desde que a democracia e o voto livre e a organização de partidos políticos passou a estar outra vez na ordem do dia, o que não acontecia no regime anterior, não é? E quando nós começamos a ver a série das eleições, desde as primeiras, de 1975, depois Constituinte, depois, enfim, para os governos e para os parlamentos que se sucederam, nós reparamos que há algumas incidências maiores, creio que podemos dizer, desse mesmo voto católico. O que nos interessa é perguntar porquê. Porque, claro, há razões que podemos deduzir imediatamente. Alguns setores mais radicais, mais revolucionários, no sentido radical, de 1974, 75, por vezes, foram muito ofensivos e agressivos em relação a instituições católicas, em relação a personalidades católicas. É natural que tenha provocado a reação do meio católico, mas não basta isso. Não basta isso. Nós não podemos dizer que é porque alguns colégios católicos foram tomados, porque até alguns seminários foram ocupados, até porque a Renascença também foi parada, e foi por causa disso que o voto católico se manifestou mais neste ou naquele campo. Não, essas coisas certamente ajudaram ou desajudaram, conforme a perspectiva, não é? Mas a questão é mais global, é mais ampla, tem a ver com outras características mais profundas, propriamente religiosas, mas eu antes disso gostaria que o Paulo lesse apenas um excerto do professor Rui Ramos a este propósito, porque ilustra. O sentido do voto nos vários distritos nas eleições de 25 de abril de 1965 foi determinado pelas percentagens de proprietários rurais, católicos praticantes e imigrantes. Quanto mais altas, mais votos à direita. Houve assim uma clara divisão entre o norte, com as ilhas, à direita, e o sul, à esquerda. Bem, o que é que nós podemos tirar daí? Quando se diz direita, quer-se dizer geralmente antirrevolucionário. A expressão direita e esquerda, que são expressões herdadas, para não ir mais longe, da Revolução Francesa e daqueles que se mostraram mais moderados ou mais radicais durante essa mesma Revolução, hoje vai também nesse sentido. Quer dizer, a esquerda clássica tem propostas mais revolucionárias e a direita tem propostas mais conservadoras. Portanto, move-se com mais dificuldade em relação às novidades, não é?
quer sejam novidades sociais, quer sejam novidades económicas, quer sejam novidades políticas, em geral, a direita propende mais para a conservação do que está e reage com mais vagar às mudanças, não é? A esquerda, e concretamente a extrema esquerda, porque depois há muitas nuances aqui pelo meio e em alguns aspectos nós já não sabemos muito bem se estamos à direita ou se estamos à esquerda. Mas enfim, a esquerda mais clássica, mais radical nesse sentido, mais Revolução Francesa, mais jacobinismo, essa é mais propensa às mudanças, às grandes alterações, às revoluções profundas. E podemos ver, efetivamente, como diz o professor Rui Ramos, essa coincidência do voto católico naquelas regiões do país onde se votou mais à direita, né? Do centro-direita para a direita, ficou algumas incursões no centro-esquerda, mas geralmente, não quer dizer absolutamente, mas geralmente não passando daí mais para a esquerda, embora, repito, nós não tínhamos dificuldade, mesmo nessa altura, de encontrar pessoas católicas em todo o leque partidário. Mas, em termos globais, em termos preponderantes, nós podemos considerar que assim é. Com este problema, prende-se outro, que quem viveu e conviveu e percebeu minimamente as coisas em 74, 75, 76, se levantava, que era da existência ou da não existência de um partido católico propriamente dito. A hierarquia em Portugal nunca favoreceu a criação de um partido católico. Porque, aliás, recolhendo muito bem a lição não só do Vaticano II, mas do próprio Papa João XXIII, nos seus pronunciamentos, sempre entendeu a hierarquia portuguesa que é perfeitamente legítimo um católico ter esta ou aquela preferência partidária dentro de um leque que não se alargue àqueles pontos que estão claramente em contraste com a doutrina católica e a perspectiva cristã da vida. Mas, dentro de um leque, ainda assim, relativamente aberto, é legítima esta escolha por aqui ou por ali, por este partido ou aquele partido, na consciência de cada católico e de cada católico cidadão, entre os outros cidadãos. Portanto, nunca houve propriamente um partido católico, nunca houve realmente um partido católico em Portugal, embora um ou outro, de vez em quando, se quisesse assumir como tal, e alguns grupos minoritários até utilizassem essa designação. Bem, agora, voltando àquilo que o professor Ramos aí constata, da divisão. Como digo, o catolicismo em si, esta vivência católica do cristianismo, é efetivamente mais propensa aos grandes consensos do que às pequenas fugas. Pequenos grupos querem sair como que do pelotão, não é? E impor à sociedade uma reviravolta mais ou menos ideológica que criará um mundo melhor. O catolicismo, em geral, não embarca aí. E não embarca aí porque, em primeiro lugar, é formado por comunidades onde há gente de muito tipo, de muita pertença social, de muita estratificação também, variada. Portanto, são grupos que já de si, eu não digo que amaciem as relações e que lhes tirem o conflito, não é? Mas alguma coisa fazem nesse sentido, porque as comunidades cristãs, como a doutrina católica, se articulam à volta de coisas primeiras e últimas, não tanto das coisas intermédias. Os católicos, como católicos, no fundo, unem-se por razões de princípio, mas também do princípio da sua vida, certa concepção religiosa da existência, e também de finalidade da vida. E sabem que as coisas, com certeza, que aqui também se jogam e se conjugam, mas têm um outro horizonte, né? E em relação a estes princípios e estes fins, que os católicos estão mais coexistentes e consistentes. Isso é o que ouvem nas suas comunidades, isso é o que ensinam na catequese, isso é o que repetem aos seus filhos. Claro. Portanto, há aqui uma certa almofada em termos sociopolíticos, que é muito própria do catolicismo, que nesse sentido reage mal a propostas muito radicais, sobretudo quando esse radicalismo depois se quer manifestar também dentro da própria comunidade cristã. Isso não é sinal de alguma demissão diante daquilo que é necessário? Se nós quisermos ver assim no conjunto e no global, não se trata de uma demissão, trata-se de uma compreensão da existência que é mais finalizada, não é? E, portanto, em relação a esses fins, que é aquilo que nos congrega como católicos, qual é o significado da vida, o que é que nós queremos, o que é que nós queremos. O horizonte é mais largo. É mais largo, e quando o horizonte é mais largo, também as opções se radicalizam menos, mas é mesmo assim, é necessariamente assim, não é?
E por isso, como é no fundo, uma instituição de motivações globais, de afirmações de significado último, não é? Mais dificilmente se radicalizam em propostas que querem ser tal vanguardistas, revolucionários. Eu acho que isso é quase íncito ao catolicismo. Agora, isso não quer dizer de maneira nenhuma que do catolicismo, enquanto transmissor da verdade evangélica, concretamente de alguns grupos mais aprofundados, que não possam brotar daí depois protagonismos sociais e até políticos mais afirmativos. Mas o conjunto do cristianismo, em geral, não vai por aí. Há aqui um aspecto ainda que, apesar do tempo já estar muito limitado, esta divisão corresponde também a uma divisão na própria Constituição da Igreja Católica em Portugal, entre o Norte e o Sul. Bem, é certo que o aspecto comunitário da Igreja é muito mais forte de centro para norte do que centro para sul, porque, concretamente, no Sul e no Alentejo, em particular, a vida comunitária nunca foi tão forte como no centro e no norte, porque as pessoas viviam dispersas, não é? A rede paroquial é muito mais, enfim, não quero dizer esburacada, mas disseminada, portanto, não há possibilidade de uma pertença tão habitual, claro, com grandes movimentos de evangelização mais recentes, alguma coisa, e muito até se tem feito, até em termos de recuperação da prática, mas no centro e no norte, como era na altura, sobretudo nos anos 70, nos anos 80, ainda o aspecto de integração comunitário fixo era muito mais forte, e por isso era mais forte também o ritmo comunitário tradicional do que propriamente a adesão a qualquer proposta radical ou vanguardista. Eu creio que uma coisa decorre da outra. Muito obrigado, Sr. Manuel. Voltamos a contar nos dias 8 dias e também para encontros com a história da sociedade portuguesa já mais perto de nós, mais perto do tempo que vivemos, para olharmos os desafios que as alterações ocorridas colocaram à nova evangelização.